O bento não é apenas uma marmita japonesa. Ele é um reflexo direto da história, da sociedade, da estética e até da filosofia de vida do Japão. Para entender o que é o bento hoje, é preciso voltar muitos séculos no tempo, quando a necessidade de conservar alimentos moldou hábitos que atravessariam gerações. Muito antes de existir geladeira, restaurantes ou conveniência alimentar, os japoneses já precisavam levar comida para o trabalho no campo, para viagens longas, guerras e peregrinações religiosas. O embrião do bento nasce exatamente aí, por volta do século V, quando o arroz seco, conhecido como hoshii, era preparado para ser transportado com facilidade. Esse arroz desidratado podia ser reidratado com água quente ou consumido como estava, servindo como fonte de energia para agricultores, caçadores e viajantes. Não era bonito, não era elaborado, mas era funcional. Com o passar do tempo, o simples ato de carregar comida deixou de ser apenas sobrevivência e começou a ganhar significado cultural. Durante o período Heian, entre os séculos 8 e 12, a aristocracia japonesa começou a transformar o hábito de comer fora de casa em algo mais refinado. Caixas de madeira laqueadas passaram a ser usadas para transportar refeições durante eventos, festivais e caçadas. Nesse momento, o alimento deixa de ser apenas alimento e passa a representar status, cuidado e organização. O termo bento começa a surgir mais claramente no período Kamakura, quando soldados precisavam de refeições práticas durante campanhas militares. A comida precisava ser compacta, nutritiva e fácil de consumir. Arroz, peixes secos, vegetais conservados e picles se tornaram comuns, estabelecendo uma estrutura que permanece até hoje. Equilíbrio entre carboidrato, proteína e vegetais, além da preocupação com conservação e segurança alimentar. No período Edo, entre os séculos 17 e 19, o bento se populariza de vez entre todas as classes sociais. Com o crescimento das cidades, o aumento das viagens e o florescimento de atividades culturais como o teatro kabuki e os festivais sazonais, comer fora de casa se torna parte do cotidiano. Surge então o makunouchi bento, literalmente bento do intervalo, consumido durante as pausas das apresentações teatrais. Ele traz arroz branco dividido em porções, acompanhado de peixe grelhado, tamagoyaki, legumes cozidos e tsukemono. Esse formato é tão influente que até hoje serve de base para muitos bentos modernos. Nessa época, o bento deixa de ser apenas funcional e passa a ser também estético. A disposição dos alimentos começa a seguir princípios visuais, contraste de cores, variedade de texturas e equilíbrio visual. Comer com os olhos passa a ser tão importante quanto comer com a boca. Com a restauração Meiji e a abertura do Japão ao Ocidente no final do século XIX, o bento também muda. Ingredientes novos entram em cena, como carnes empanadas, pratos inspirados na culinária europeia e novos métodos de preparo. É nesse contexto que surgem bentos como o tonkatsu bento e, mais tarde, o famoso ekiben, o bento vendido em estações de trem. O ekiben é um capítulo à parte na história do bento. Cada região do Japão passa a criar sua própria versão, usando ingredientes locais e especialidades regionais. Comprar um ekiben não é apenas comprar comida, é consumir identidade regional. Até hoje, muitas pessoas viajam pelo Japão experimentando ekibens diferentes, como se fossem souvenirs comestíveis. No século XX, com a industrialização e a urbanização acelerada, o bento entra definitivamente na rotina das famílias japonesas, especialmente na vida escolar das crianças. Diferente de muitos países, onde a alimentação escolar é fornecida de forma centralizada, no Japão o bento levado de casa se torna uma extensão da educação. A marmita infantil não serve apenas para alimentar, mas também para ensinar. Ensina disciplina, organização, respeito pelo alimento e até autocontrole. A criança aprende a comer tudo o que foi preparado, a não desperdiçar, a reconhecer os sabores separadamente e a respeitar o tempo da refeição. O bento escolar é pensado para ser nutritivo, equilibrado e visualmente agradável, porque existe a crença de que a aparência influencia diretamente o apetite e a relação da criança com a comida. É nesse ponto que muitas pessoas de fora do Japão se perguntam: por que o bento japonês é tão bonito, tão organizado, com tudo separado, enquanto em países como o Brasil, a marmita costuma vir com tudo misturado? A resposta não está em certo ou errado, mas em diferenças culturais profundas. No Japão, existe um valor muito forte associado à ordem, à separação e à clareza. Cada alimento tem sua identidade, seu sabor e sua função.
Misturar tudo não é comum, porque isso apaga as características individuais dos ingredientes. Separar não é frescura, é respeito. Além disso, a separação ajuda na conservação, evita que texturas se percam e permite que a refeição seja apreciada em etapas. Já no Brasil, a mistura simboliza abundância, afeto e praticidade. O famoso prato feito, misturado, é conforto. No Japão, o conforto está na previsibilidade, na harmonia e no equilíbrio visual. Para as mães e pais japoneses, preparar o bento do filho é um ato de responsabilidade emocional. Existe até a ideia de que o bento representa a presença dos pais durante o dia escolar. Por isso, muitos bentos infantis são feitos com extremo cuidado, mesmo em rotinas cansativas. Daí surge o Kyara-ben, os bentos decorados com personagens, animais e rostos sorridentes. Mais do que estética, isso é uma estratégia emocional. Tornar a hora da refeição mais alegre, diminuir a saudade de casa e incentivar a criança a comer alimentos que talvez recusasse em outro contexto. Apesar de parecer algo moderno ou exagerado, o Kyara-ben é apenas uma continuação natural da lógica japonesa de comunicação através da comida. O bento também acompanha o japonês na vida adulta, especialmente no trabalho. O bento do trabalhador reflete valores como planejamento, disciplina e autocontrole. Preparar a própria marmita significa organizar o tempo, pensar na saúde e evitar excessos. Diferente de almoços longos e barulhentos, a pausa para comer no Japão costuma ser silenciosa e objetiva. O bento facilita isso. Ele é prático, limpo, fácil de consumir e não exige grandes preparos no momento da refeição. Mesmo assim, ele não é descuidado. O trabalhador japonês valoriza um bento bem montado, com alimentos separados, porções equilibradas e variedade suficiente para não cansar o paladar. Visualmente, o bento segue regras que não são aleatórias. Existe o princípio das 5 cores: branco, preto, vermelho, verde e amarelo, que garantem não só beleza, mas variedade nutricional. Existe também a ideia das 5 técnicas, de preparo: cru, cozido, grelhado, frito e temperado. Mesmo que quem monta o bento não pense conscientemente nisso, esses princípios estão profundamente enraizados na cultura alimentar japonesa. O bento ideal é compacto, equilibrado, prático e visualmente harmonioso. Nada está ali por acaso. Cada compartimento tem uma função, cada alimento tem um papel. Com a chegada das lojas de conveniência, os famosos konbinis, o bento entra em uma nova fase. Ele se torna acessível, rápido e barato. Bentos prontos passam a ser consumidos diariamente por milhões de pessoas. Ainda assim, o bento caseiro não perde seu valor simbólico. Pelo contrário, ele passa a representar resistência ao ritmo acelerado da vida moderna. Preparar um bento em casa é, para muitos japoneses, um ato de autocuidado e respeito por si mesmo. É planejar o dia, respeitar o próprio corpo e manter uma relação consciente com a alimentação. Curiosamente, o bento também reflete mudanças sociais profundas. Antigamente, era quase esperado que mulheres preparassem bentos para maridos e filhos. Hoje, essa dinâmica mudou. Homens, mulheres, estudantes e idosos preparam seus próprios bentos. Existe até o termo jibun bento, o bento feito para si mesmo, sem obrigação estética, mas com foco em saúde e praticidade. Isso mostra como o bento acompanha transformações culturais sem perder sua essência. Fora do Japão, o bento ganha novas interpretações. Ele se adapta a ingredientes locais, dietas diferentes e estilos de vida variados. Ainda assim, a ideia central permanece: uma refeição pensada com intenção. Diferente de comer qualquer coisa às pressas, o bento convida à pausa, à organização e à consciência alimentar. Ele ensina que comer bem não é necessariamente comer muito, mas comer com equilíbrio. Talvez o mais fascinante no bento seja justamente isso. Ele não é apenas comida. Ele é história portátil. Cada caixa carrega séculos de adaptação, valores coletivos, estética minimalista e respeito pelos alimentos. Em um mundo onde comer se tornou muitas vezes automático e desconectado, o bento continua lembrando que a refeição pode ser um momento de cuidado, identidade e silêncio. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos séculos, abrir uma caixa de bento ainda provoca a mesma sensação: a de que alguém pensou naquele momento, naquele espaço e naquela refeição com atenção e intenção.